Pode ser que você já tenha lido esse salmo inúmeras vezes. Para quem gosta de ler salmos, você já leu muitas vezes. Amém? Diz assim o Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Querido Deus, mais uma vez peço a sua ajuda. Vem com a sua graça sobre a minha vida. Vem com a sua bênção inspiradora, reveladora, dar a cada um de nós hoje à noite entendimento, ouvidos para te ouvir, mentes abertas para receber e compreender a sua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar-se. Eu já preguei pelo menos uma meia dúzia de vezes no Salmo 84. Provavelmente você já leu este salmo muitas vezes, como eu disse, e já ouviu muitas mensagens sobre o Salmo 84. Eu sou muito dependente de Deus, irmãos, para subir no púlpito para falar. Essa semana eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, a sua palavra é riquíssima. Temos 66 livros na Bíblia, não é verdade? Entre o Velho e o Novo Testamento, temos muitas escrituras para delas extrairmos a mensagem da palavra de Deus. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo trouxe muito ao meu coração. Fala sobre a igreja. E veio forte ao meu coração falar sobre o Salmo 84. Falei com Deus: Deus, mas eu já tenho falado tantas vezes no Salmo 84. Mas, queridos, hoje à noite eu gostaria de falar sobre motivos. Motivos porque nós vamos à igreja.
Porque a igreja, hoje, ela vai até você. Quando eu falo de igreja, eu estou falando da mídia, que entra 24 horas dentro da sua casa. E tem igreja para todo gosto, tem mensagem para todo gosto, tem teologia para todo gosto, tem informação para todo gosto. Tem pessoas, por exemplo, que ficam praticamente com a televisão ligada o dia inteiro nos canais que pregam, que ensinam. E então, hoje, por que vir à igreja? Porque é necessário vir à igreja. Porque a gente precisa ir à igreja. Irmãos, quando a Bíblia foi escrita, a gente sabe que não havia esse tipo de... Se a pessoa quisesse ouvir, quisesse participar, ele tinha que sair de casa e andar, às vezes, no lombo de um camelo, andar a pé, ou de qualquer meio de transporte da época, mas ele tinha que sair da sua casa para ir. Antes do povo de Deus ser disperso no período ali que foram para a Babilônia, a ideia de igreja era sempre o templo em Jerusalém. Por isso as pessoas, esse salmo fala de alguém com saudade do templo, de alguém querendo ir ao templo. Mas depois que vieram do período de 70 anos de cativeiro na Babilônia, aí lá na Babilônia eles já começaram a ter a ideia de lugares menores para se reunir. Dali para frente, quando vieram de lá, eles começaram também construir lugares menores chamados sinagogas. Na época de Jesus havia muitas sinagogas em Jerusalém, nas cidades. Acho que todas aquelas cidades, ali no período do tempo do ministério terreno de Jesus, havia sinagogas. Então, não mais iam somente ao templo, mas também iam às sinagogas, que eram lugares também que os judeus se reuniam para estudar a palavra, para ler a palavra, para cantar, para ter um momento de adoração neste período. Daí para frente, a igreja, nos primeiros anos da igreja, a igreja começou a reunir até nas sinagogas, assim, reunia no templo. Paulo pregou muito em sinagogas. Paulo ia na sinagoga falar de Jesus nas sinagogas. Ele ia porque aonde ele ia tinha judeus, aonde ele ia o povo se reunia, porque no período ali dos primeiros anos da igreja, os judeus já estavam muito dispersos, espalhados, né? Então, já se reuniam. E as igrejas que foram sendo depois fundadas, organizadas, elas se tornaram agora estas congregações espalhadas por muitos lugares, muitas cidades e países, no período ali da formação do cânon das Escrituras. Ir à igreja. Motivos que me deve levar a ir à igreja. Bom, queridos, a igreja é um lugar onde nós, se formos pelo conceito, pela ideia bíblica, é um lugar onde os cristãos se reúnem. É um lugar onde as pessoas vão para a adoração a Deus. Esse Salmo 84 me ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilharmos hoje à noite aqui com os irmãos. Temos aqui algumas palavrinhas que são muito chave, não é? A palavra graça, ela não se encontra, irmãos, muito no Velho Testamento. Não vamos encontrar muito a ideia de graça lá no Novo Testamento. Paulo diz, pela graça sois salvos. Não é verdade? Ele diz pela graça. Graça é esse favor imerecido de Deus, é esta ação de Deus enviando o seu unigênito Filho à terra para trazer para mim e para você nova vida,
trazer salvação, mas que é graça. Neste versículo de número 3 aqui do Salmo, diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. É interessante, por quê? O autor deste salmo pega duas aves, que se você for notar, queridos, que é um pardal. Eu sei porque lá em casa tem muitos. Parece que meu quintal é um criadouro de pardal. Mas se você já viu aonde vende aves, já viu pardal para vender? Você gostaria de comprar um casalzinho de pardal? Eu dou de graça. Vai lá em casa que a gente arma para você. Pardal. Pardal não tem valor. Ninguém compra e ninguém vende pardal. Você já viu vender e comprar, André, pardal? Entender. Por que a palavra vai dizer, olha, até o pardal, que não tem valor nenhum, até o pardal. Ele usa também a figura da andorinha. Andorinha, os irmãos sabem que essa ave, a andorinha, ela anda sempre em bando, sempre, dificilmente você vai encontrar uma andorinha voando sozinha, já notou? Andorinha voa em bando, voa em grupo. A andorinha também, ela é muito migratória, ela muda de local, não é? O autor desse salmo usa essa expressão dizendo, olha, se Deus abriga, se estas aves que não têm valor, que ninguém vende andorinha, ninguém comercializa pardal, porque não tem valor nenhum, se eles encontrou abrigo, encontrou lugar de morar, de fazer seu ninho, ali gerar os seus filhotinhos, ele disse, quanto mais eu. O que ele estava dizendo, olha, irmãos, aqui tem a palavra graça na figura desses bichinhos. Mostrando que Deus é um Deus de graça. E os motivos que deve levar você a ter esse desejo de vir à igreja. Desejo esse que está se esfriando nos crentes, viu, irmãos? Lamentavelmente, está se esfriando. Eu ainda sou de uma geração, queridos, que eu ficava impressionado, isto há próximo aí de 50 anos atrás, irmãos, como as pessoas se esforçavam para ir à igreja, se interessava, porque parece que ganhou dos céus um favor tão grande de salvá-los, de achá-los, de encontrá-los, de dar vida nova para as pessoas, que essas pessoas tinham uma gratidão tão grande, um desejo tão grande de congregar, de reunir, de adorar junto, que esforçava-se para ir à igreja. Sim, meus queridos irmãos, nenhum de nós aqui temos mais valor do que o bichinho chamado pardal, porque pela palavra de Deus diz que eu e você merecíamos mesmo, irmãos, a condenação eterna, o inferno de fogo, mas pela graça Ele nos aceitou, Ele nos proveu salvação, o seu amor nos atraiu, a sua graça nos redimiu, e somos hoje à noite, queridos, deveríamos ter essa motivação, não é que eu tenho que pagar nada por isso, porque eu sou salvo pela graça, mas isso deveria trazer dentro de mim um desejo tão renovado, tão inspirador, de ir à igreja, de adorar, de comungar, de ter comunhão com os outros, a ideia da andorinha. A andorinha não anda sozinha, a andorinha voa em bando, ela tem sempre mais com ela
A igreja, queridos, aqui diz que se essas aves, elas encontrou lugar no templo, lá na casa de Deus, nós, nessa noite, valemos, a Bíblia diz, mais do que elas. Olha aqui, só para você ter ideia. Vai comigo lá no Evangelho segundo... deixa eu ver a passagem certinha aqui que eu tenho aqui. No Evangelho, eu já li lá ainda há pouco, no Evangelho segundo Mateus agora, capítulo 10, versículo 29. Olha aqui, Mateus 10, 29. Mateus 10, versículo 29 diz assim, olha: não se vendem 2 pardais por um asse. Eu estava hoje à noite, hoje pesquisando, quanto valia essa moedinha romana chamada asse? Tinha muito pouco valor, mas não se vende 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. Ele disse, vende por um valor muito irrisório, mas nenhum desses 2 pardais, cairá na terra sem o consentimento de vosso pai. Aí ele disse, quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Olha para o teu irmão aí e diga assim, olha, você vale muito mais do que um monte de pardal. Você vale mais que pardal, viu? Viu, Antônio? Um monte de pardal, você vale mais. Você vale muito mais. Palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus, porque, irmãos, está dizendo, olha, eu e você somos hoje à noite resultado do maior sacrifício feito em favor do homem. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, seu Filho, morreu por você. Valorize a sua nova vida. Valorize toda a obra da graça na sua vida. Você é precioso, você é preciosa, minha irmã. Você tem valor, você vale muito. Amém? Irmãos, agora vamos depois ver uma outra palavra linda nesse texto sagrado, que se encontra aqui no versículo de número 5. Diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está plantado, o qual, verso 6, o qual passando pelo vale. Essa é uma palavra-chave também no Salmo 84, irmãos. Passando pelo vale. O que a Bíblia descreve, queridos, a respeito da nossa caminhada cristã, da nossa trajetória de vida, é que vale é para você passar, não é para você morar, ficar, permanecer. Diz lá, passando pelo vale. Há algumas traduções que traduzem esse vale como vale de Baca, vale de lágrimas. Dizem que a ideia de vale de lágrimas é que nesse vale, eu até nesta minha viagem lá para o Oriente ano que vem, eu não sei se tem algum passeio que vai ser incluído para passar. Eu gostaria de ir nesse lugar, viu, queridos? Esse vale aí. Dizem os historiadores que ali tem tipo de uma planta
nesse vale, onde passavam em direção a Jerusalém, pois o povo passava por ali, caminhava por ali, indo para Jerusalém, para o templo, para a adoração, e passavam por esse vale, chamado Vale de Lágrimas, ou Baca, Vale de Lágrimas. Porque é chamado assim, porque esse vale tem uma planta que ela é como se ela chorasse. Ela libera água, ela fica pingando água. É como se esta planta ela derramasse lágrimas. Por isso tem também uma tradução que diz Vale de Lágrimas, por causa desta vegetação que existe ali nesse vale. Vale. É impossível, irmãos, aqui na terra. Eu estou falando de motivos. Porque o que mais leva pessoas, irmãos, a deixarem a congregação, a Bíblia disse: não abandoneis a vossa congregação. Exatamente, queridos, estes chamados vales. Ninguém pede, mas, irmãos, a vida é feita. De repente, tudo está indo maravilhosamente bem na nossa vida e, de repente, passamos por um período de lutas, de provação, de turbulência. Tempo esse que nós chamamos de vale. Estou passando pelo vale. Eu estou passando uma luta, uma dificuldade. Parece, esse vale aqui é chamado de um vale árido. Isto é, falta, secura, é um vale seco. Mas disse que a fé me leva a este lugar árido se transformar também num lugar prazeroso, não é verdade? Não é isso que diz o verso 6? Passando pelo vale árido, faz dele o quê? Um manancial de bênçãos. Boa parte das pessoas, irmãos, não vem à igreja porque não consegue lidar com as adversidades, não consegue lidar com as dificuldades que a vida traz, os problemas. Às vezes pode não ser um problema de saúde, mas esses chamados desânimos que a vida nos traz, entendeu? Essas dificuldades que a vida traz. Mas, irmãos, eu acredito que esse vale árido, esse vale seco, é algo mais do que problema. Dizem que quando uma pessoa descuida daquilo que é necessário para a sua manutenção diária na presença de Deus, queridos, isto vai levando essa pessoa a ter um declínio na sua fé. É como se ele estivesse aqui e ele começasse a descer. É quando, de repente, queridos, eu vou perdendo, sem perceber. Eu continuo sendo crente, eu continuo, não desacreditei em Deus, não desacreditei nas pessoas, não desacreditei na mensagem, mas de repente, eu começo a ter um declínio na minha caminhada espiritual.
eu deixo aquilo que eu não poderia deixar, que é a minha devoção diária, esse renovo que eu tenho que todos os dias receber de Deus, do alimento que vem da sua presença na minha vida, da sua presença que vem da palavra, da sua presença que vem da minha comunhão com outros irmãos. Eu vou me ausentando da vida das pessoas que eram bênção na minha vida, que eu servia de bênção para a vida das pessoas. Eu começo, irmãos, até mesmo esquecer que eu sou filho de Deus e que eu estou na terra ainda, que eu ainda não fui para o céu, eu estou aqui, eu preciso exercitar a minha prática religiosa, eu preciso exercitar, queridos, este princípio de visitar as pessoas, de orar pelas pessoas, de dar um telefonema, de mandar uma mensagem. Esse período agora, por exemplo, querido, nunca vi tanta mensagem que você recebe, porque é um período de política. 90% das coisas que eu estou recebendo esses dias, não tem um versículo da Bíblia para abençoar meu coração, não tem uma palavra de ânimo para mim, não tem uma mensagem de Deus para mim, é bombardeando-me 24 horas com mensagem de política, que se você não se cuidar, você começa a se revoltar, você começa a entrar nesse joguinho, entenderam? Quando passa pelo vale, irmãos, muita gente não transforma esse vale árido num vale de bênção. Não experimenta fazer ali um manancial. Pode ser que você esteja vivendo este momento na sua vida de frieza, de descontentamento, esse momento que parece que nada está legal para você, este momento em que você de repente começa a desacreditar de tudo e de todos, de repente você começa a enterrar algumas coisas preciosas que Deus te deu, alguns talentos, algumas virtudes que você não tinha, Deus te deu. De repente, parece que acontece como aquele grupo de pessoas que ali na Babilônia começaram a lembrar como era maravilhoso ir ao templo. Eles estavam agora distante da sua casa, o templo nem existia, quando eles penduraram os seus instrumentos, penduraram aqueles instrumentos de adoração, quem sabe alguns instrumentos de sopro, outros instrumentos de corda, outros instrumentos de percussão, eles, diz, nós penduramos, e aqui numa terra estranha, num lugar seco, árido, num lugar que não tem prazer, eles estão pedindo para a gente cantar para eles, tocar para eles. Muitas pessoas, irmãos, vão de repente entrando nesta descida do vale. Então, este salmo, irmãos, me chama muito a atenção, porque ninguém aqui está isento de passar pelo vale, mas não pode ficar no vale. Amém? Vale é passagem. Outra coisa, vale é para você mudar as circunstâncias. É fazer dele um manancial de bênçãos. O salmista disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, e às vezes um vale de sombra, um vale até de morte, todavia não
temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus queridos, muita gente hoje perdeu. O vale secou suas vidas. Entrou nesse vale árido e lá ficaram secos. Mas hoje à noite eu quero dizer para você que está aqui, você que estará me vendo e ouvindo, Deus nessa noite está dizendo: saia do vale. Pede de Deus um milagre, porque Ele quer transformar seu vale de lágrimas num vale de bênção. Quer aí fazer com que você veja fontes nascer e renascer. Há uma outra palavra-chave no Salmo 84, que é a ideia de casa. Ele disse aqui no verso 10, vale mais um dia nos teus átrios, ou na tua casa, do que 1000 em outro lugar. Meus irmãos, eu estava vendo ontem no noticiário, no jornal da Globo, algo que todo mundo sabe disso. Que na Europa, ele estava falando principalmente da Inglaterra, berço. Inglaterra, Europa, Alemanha, Inglaterra, ali o berço da Reforma Protestante. O número de igrejas, catedrais, igrejas enormes, tanto católicas, quanto igrejas evangélicas, irmãos, que para sobreviver, muitas foram fechadas, se transformaram em qualquer coisa menos que igreja. Muitas igrejas ainda, para sobreviver, estão se transformando em casas de show. Alguém assistiu o jornal ontem? Acho que só eu assisti. A irmã assistiu. Casas de show. E algumas dessas lugar de shows de piada. Show de música, não de evangélica, de casa de show mundano. Você está entendendo? O que levou, queridos, as pessoas irem e dizem que só vão lá por causa do show. Aí aparece, de repente, numa daquelas igrejas que tem o show, o momento da missa. Tinha uns 4, 5 velhinhos lá. Não foi, Marmora? Uns 4, 5 velhinhos. Irmãos, o que eu quero lhes dizer hoje à noite, se não cuidarmos, nós vamos permitindo que o nosso desejo, o nosso anseio, o nosso prazer em adorar a Deus em comunhão com outros irmãos, em ir à igreja para cantarmos juntos, celebrarmos, ouvirmos. Eu gosto de adorar. Eu sou muito abençoado no momento da adoração no culto. Hoje à noite, como Deus ministrou ao meu coração aqui no momento da música, do louvor, da adoração, você foi abençoado? Se eu estou em casa, irmãos, eu posso ser abençoado no momento desse?
Eu estava ali lembrando, queridos, de algumas ocasiões. Eu estava, hoje à noite, eu estou vendo o Vitor ali, eu nem vi que ele estava no culto, eu estava lembrando, na hora que estavam tocando uma música, eu disse, nossa, essa música me lembra o Vitor, soprando o seu saxofone, que eu amo o som de instrumento de sopro, porque tem umas músicas que fica muito bem, o sax, fica ou não fica, irmãos? Fica lindo o sax, instrumento de sopro, instrumento de percussão, não importa. Mas, irmãos, está entendendo? Então, eu quero dizer para você, irmãos, a adoração, ela pode ser feita, eu posso adorar a Deus sozinho, mas a adoração, querido, é algo que me encanta a minha alma, que me eleva, traz gozo, traz alegria ao meu coração. Eu quero dizer para os irmãos, eu não venho na igreja porque sou pastor. Porque nós estamos vivendo numa época, irmãos, de igrejas grandes, que o pastor sênior da igreja, aquele que é o titular da igreja, ele vai na igreja só o dia que ele prega. Ele diz, eu tenho uma equipe, hoje eu vou ficar em casa. Irmãos, eu não fico em casa em culto nenhum, é oração, eu estou lá. É estudo bíblico, eu estou lá. Eu gosto de ir à igreja, sempre gostei de ir à igreja. Eu gosto de ir no culto no lar, só não vou se eu não posso, mas não fico em casa, eu gosto de estar, para mim eu amo estar em comunhão, não porque eu quero que os irmãos entendam, eu tenho essa necessidade, porque eu não sou salvo porque eu sou pastor, eu não sou salvo porque prego, eu sou salvo pela graça, pelo sangue de Jesus que me remiu e me rime todos os dias, porque eu preciso andar na luz como Ele está na luz, e ter comunhão com vocês, porque aí sim o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Irmãos, nós precisamos orar pela igreja. Eu quero desafiar você. Hoje somos aqui um grupo muito pequeno de pessoas, que muita gente está de férias hoje, férias de igreja. Eu nunca vi tirar férias de igreja, mas tira férias de igreja também. Muito bem que tira. Para mim, vir à igreja uma vez por semana, num culto só por semana, para mim é pouco, para mim. Para muita gente, isso para mim já está bom demais, pastor. Eu gostaria que você só almoçasse uma vez por semana, para você ver se não é pouco. Ou fizesse um lanche por semana, para você ver se não é pouco. É pouco, irmão. A gente precisa de mais. Eu preciso ler como a igreja funcionava antes. No livro dos Apóstolos diz que eles iam na igreja todo dia, diariamente. Ia todo dia. O templo em Jerusalém ficava aberto 24 horas, todo dia. Há dias eu preguei aqui que 24 horas por dia, aquele altar precisava ter fogo aceso. Amém? A igreja deve ser um lugar de prazer, um lugar agradável, um lugar que te dá prazer em chegar, amém? Salmo 84 diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você ama? Como eu amo, o salmista está dizendo, os teus tabernáculos. O salmista descreve aqui a casa de Deus, irmãos, como sendo agradável, amável, digna de ser de fato frequentada. O que torna, irmãos, agradável a igreja não é somente a minha e a sua presença, é a presença do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus disse no Salmo 26, verso 8, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória existe. Que bênção! O Salmo 26, verso 8, traz essa linda mensagem. O Salmo 9, verso 11 diz assim,
cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Hoje, os louvores da sua igreja. Deus habita no meio do louvor. Habita ou não habita? Ele disse: habita no louvor. Por isso, irmãos, a ideia da andorinha é linda, porque a andorinha não voa sozinha, sempre tem um bando. Amém? Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Vamos aonde? A casa do Senhor. Salmo 122, versículo número 1. Alegrei-me. Ir à igreja não deve ser algo que eu tenho que ir, senão o pastor vai ficar me chamando a atenção, vai ficar pegando no meu pé. Irmãos, ir à igreja deve ser um prazer, uma alegria, um desejo desperto dentro de mim, um entusiasmo que vem do renovo da presença de Deus 24 horas na minha vida. Portanto, irmãos, estar na igreja deve ser prazeroso para aquele que é cristão. Deve ser um momento onde nós experimentamos a presença maravilhosa do Senhor e também a presença de outros irmãos, que nós abraçamos, apertamos a mão, olhamos no olho e verdadeiramente exercemos este amor ágape, o amor de Deus derramado no meu coração, faz com que eu derrame também dele na sua vida. A igreja deve de fato, irmãos, ser como seria bom se a igreja hoje voltasse a um século para trás. O famoso pastor e pregador, escritor de inúmeros livros, eu já preguei muitos sermões do famoso Spurgeon. Ele dizia assim, que ele era pastor de igreja, que todo domingo pregava. Ele dizia assim: eu me sinto como uma tocha que queima do púlpito, domingo após domingo, onde os membros da minha igreja vão ali para reacender a sua tochinha, para saírem dali. E então ele diz, domingo após domingo, eu tenho que ser essa tocha para reavivar a chama, reacender a chama de centenas e milhares de tochas que sairão para incendiar outros durante a semana. Irmãos, assim deve ser. Como a igreja que Spurgeon era seu pastor, para todo cristão, ir à igreja, num local aonde, domingo após domingo, nós chegamos para encher novamente, renovar, reacender, reavivar a nossa tocha. No livro de Levítico, capítulo 6, verso 3, diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ali a ideia era 24 horas por dia. Tinha gente. Por que a igreja evangélica na Coreia do Sul, irmãos, ela é diferente de qualquer igreja hoje na face da terra?
Não importa, estou falando de denominações que pregam o verdadeiro evangelho. Não importa a placa da igreja. As igrejas do Nazareno na Coreia do Sul, irmãos, são igrejas que têm um fervor. As igrejas presbiterianas, as igrejas pentecostais, enfim, as igrejas, tudo começou, esse poderoso avivamento espiritual na Coreia do Sul, com aquele pastor que se tornou famoso, que era um pastor candidato a morrer com tuberculose, Po Yong-chol. Esse pastor, de repente, começou a ter da parte de Deus um despertamento. Era uma igreja pequena, e ele contrai a tuberculose, ele está agora pela doença fadado a morrer, mas Deus faz um milagre de cura sobrenatural na vida de Po Yong-chol, e daí para frente, irmãos, aquela igreja que ele pastoreava começou a experimentar um avivamento tão tremendo, que o avivamento, irmãos, atingiu a Coreia inteira, e agora não é mais a igreja do Po Yong-chol. Eles têm na Coreia uma montanha de oração, irmãos, que pastores brasileiros, pastores aqui de Londrina, já foram à Coreia do Sul e ficaram maravilhados, porque não importa a hora do dia ou da noite, qualquer hora das 24 horas do dia, aquela montanha está assim apinhada de pessoas orando, adorando, buscando a face de Deus. Todas as igrejas estão cheias. Porque, irmãos, o fogo arderá no coração de uma igreja que tem desejo. Essa palavra hoje à noite, para você que está aqui, deve despertar em você mais desejo de dizer: Deus, se a minha fé está neste momento de secura, eu estou nesse vale árido, esse vale úmido, sem umidade, esse vale seco, Senhor, nessa noite, muda meu vale. Eu quero que o Senhor comece a trazer de novo paixão, renovo, desejo de te adorar. Isso começa em primeiro lugar, irmãos, com a minha razão. Primeiro, porque eu não preciso ter sentimento para isso, eu tenho que ter razão. Eu tenho que ter consciência de que a fé vem pelo ouvir. Se eu não escuto, minha fé não é renovada. Se eu não abro o meu coração e eu não busco, buscar-me-eis e me achareis. Se eu não busco, não vou achar. Se eu não ouço, Deus não vai me falar. Eu tenho que abrir o meu coração e dizer: eu quebro aqui todas as minhas barreiras, os meus conceitos e preconceitos, as minhas formalidades, seja lá o que for. Senhor, derruba tudo, fala comigo. Fala comigo no meu travesseiro, fala comigo no meu trabalho, na rua, aonde eu estiver. Senhor, eu não quero mais continuar com esta frieza, essa mornidão, com esta vida espiritual que não tem graça. A igreja deve, irmãos, trazer de fato motivação. O Salmo 133 diz assim: como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E diz assim, para terminar esse salmo: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre.
Aonde é que Deus ordena? Quando cada irmão está na sua casa dormindo? Quando eles estão em união. Quando estão em adoração. Ali ordena o Senhor a bênção. Irmãos, é maravilhoso. O Salmo 27, verso 4 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 27, versículo número 4. Porque é bom ir à igreja? Motivos pelos quais eu vou à igreja. E para terminar, irmãos, a igreja deve despertar, deve trazer de novo esse sentido de estar mais íntimo de Deus, mais no coração de Deus. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, diz ele, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Salmo 84, versos 3 e 4. A igreja, irmãos, deve ser um lugar de devoção, lugar de comunhão, lugar de adoração, um lugar onde nós comungamos o verdadeiro sentido de corpo de Cristo. O pardal, comparado aqui, que estava sempre ali, fez morada ali, andorinha, e eu e você somos muito mais valorosos do que eles. Que Deus nessa noite, queridos, que a presença maravilhosa do Espírito Santo possa mais uma vez trazer para mim e para você. Não permita que a chame apague totalmente. Porque de alguns já apagou. Como eu disse, eu fiquei ontem, aquilo me chocou profundamente. Igrejas que Spurgeon pregou. Igrejas onde João Wesley pregou. Finney e outros tantos. Hoje, os bancos estão vazios. E quando enche de gente, enche por causa de shows do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos ficar em pé. Minha esposa, essa semana, teve um sonho que ela acordou desesperada. Ela disse: eu tive um sonho horrível. Um sonho horrível. O que aconteceu? Eu sonhei que aí todo mundo saiu da igreja. Sonhei que a igreja ficou vazia. E eu acordei desesperada. Que sonho. Talvez isso me levou também a Deus mover meu coração para pregar, irmãos. A igreja está aí nos bancos. Você é a igreja. A igreja é você.
E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, amém? Esses últimos dias o amor está se esfriando. O amor se esfriaria. Mas nessa noite, a mensagem da igreja de Éfeso, que tinham perdido o primeiro amor. João disse: volte. Aliás, Jesus disse: volte ao seu primeiro amor. Feche os seus olhos. Não sei como você está hoje à noite. Você que está aqui, você que estará vendo e ouvindo essa palavra. Você está no vale. Vale não é lugar de permanecer, é apenas passar. Saia do vale. Ou transforme esse vale num manancial de bênçãos. Bondoso e maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite eu estou orando pela sua igreja. Igreja que nesta noite está reunida aqui. Igreja que nesta noite está espalhada nesta cidade, espalhada aonde estiverem teus filhos e filhas. Senhor, eu oro clamando, aviva a tua igreja. Oro, Deus, fazendo das minhas palavras as palavras do profeta outrora. Aviva a tua obra. Não é obra de homens, é obra de Deus. Como Joel, nessa noite eu clamo, aviva a tua obra. Traz, Senhor, um renovo. Renova. Anima os corações. Traz de novo, Senhor, alegria, gozo. Traz de novo, Senhor, motivação. Traz de novo, acende a chama. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda arma forjada contra a igreja, toda arma maligna, toda ação do mal, todo o poder das trevas. Senhor, nesta noite, destrua fortalezas, destrua todo o mal, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aviva a tua obra, aviva a igreja, traz, Senhor, um renovo para o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao teu nome. Amém e amém. Antes de dar a bênção, lembrando a igreja que amanhã às 8 horas nós vamos estar orando de joelhos aqui. Se você acredita na oração, vem orar. Muita gente aqui nunca veio, não é? Mas vem orar junto. É bênção orar. Irmãos, Deus gosta que a gente ora. Vem orar. Amém? Quarta-feira também no nosso culto. Tem tido tanta ausência de pessoas no culto de quarta-feira. O culto é da igreja. Amém? O culto é para o povo de Deus. Trazer pessoas para serem curadas, libertas. É culto de maravilhas. Entenderam? Venha. Vai ser bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.